conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sabe que existem momentos na nossa vida, queridos, em que nós não conseguimos resolver, em que nós não conseguimos decidir, muitas vezes não conseguimos nem ao menos discernir como devemos agir, o que devemos fazer. Mas não há lugar melhor para você estar, não há melhor lugar para você ouvir um conselho, uma instrução, senão na presença do Senhor, senão rendido a Ele. Uma vida de rendição é uma vida que considera o Senhor, que considera a unção, que considera o Espírito e a sua direção. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Porque você precisa de socorro, você precisa de suporte, você precisa de ajuda, você precisa decidir. Não há lugar melhor, não há instrução melhor senão a do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito de Deus se mover na sua vida. Deixa o Espírito se mover com liberdade. Se renda a Ele. Deixa o Espírito se mover com liberdade, trazendo uma instrução ao teu coração, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo a restauração. Não há lugar melhor para se viver, para permanecer, senão na presença do Senhor. Rendido ao Senhor, rendido ao seu amor, rendido ao seu Santo Espírito. A Ele, levante as suas mãos como um sinal de rendição. O seu corpo demonstra rendição, as suas ações demonstram aquilo que você fala. Então se renda ao Senhor. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Sopra neste lugar, doce Espírito de Deus. Sopra sobre nós neste lugar, como um vento impetuoso, como um vento de poder, que traz vida, traz refrigério, traz restauração. Vem, doce Espírito de Deus, se manifesta neste lugar. Oh, aleluia! O Senhor é desejado neste lugar, o Senhor é amado, o Espírito Santo, Deus. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. De poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. A palavra diz que um coração sincero e contrito o Senhor não despreza. Um coração sincero diante do Senhor Ele não despreza. Ele ouve a tua voz, Ele ouve aquilo que está dentro do teu coração.
e Ele está atento ao teu clamor. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, nós nos rendemos ao teu amor, nós nos rendemos à tua palavra nesta noite, neste lugar, Senhor. A tua palavra é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, poderosa, grandiosa, verdadeira é a tua palavra, e ela nos coloca de pé, ela nos faz permanecer, ela nos faz avançar, ela nos faz crescer. E nós te damos graças por essa noite, uma noite de crescimento, uma noite de conhecimento da palavra, compreendendo aquilo que somos, temos e podemos no Senhor. Obrigado, doce Espírito, por espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento, os olhos do nosso entendimento, compreensão chegando ao nosso coração, para que possamos entender quem somos no Senhor, para que possamos viver tudo aquilo que nós temos no Senhor. Graças te damos, Pai, e nos rendemos ao Senhor, nos rendemos ao teu amor, à tua palavra, para sermos aperfeiçoados, ajustados, corrigidos, instruídos, amadurecidos. Em nome de Jesus nós te damos graças, Pai. Em nome de Jesus nós te damos graças, Pai. Aleluia, amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus. Queria agradecer essa equipe maravilhosa. Você pode dar uma salva de palmas para eles, amém, irmão? Aleluia, o Senhor é bom, obrigado, gente. Vocês são um sucesso, vocês são uma bênção. Cada dia estão melhores, graças a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Você quer ficar em pé ou quer sentar? Amém, mas pode sentar, eu sei que você queria ficar em pé. Alice, não me empurra, Alice. Aleluia. O Senhor é bom, amém, queridos. Aleluia. Alguém concorda com isso? Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia, eu quase tomei a palavra aqui do Hélio quinta-feira, né, Hélio? Até porque veio algo ao meu coração no momento que eu estava ministrando dízimos e ofertas. Então eu acredito que o Senhor vai permitir que eu fale sobre isso. E se assim Ele permitir, eu vou falar hoje. Amém? Aleluia. Mas por que, pastor? Se Ele permitir, porque às vezes o Espírito Santo Ele nos dá uma inclinação diferente. Amém, irmãos? A gente tem que estar pronto para ministrar a palavra, preparado, mas ligado naquilo que o Senhor quer falar. Amém? Aleluia. Porque às vezes Ele quer trazer algo diferente. Mas eu quero trazer para mim e para você hoje uma palavra que está nas Escrituras. Irmãos, eu sempre gosto de falar, amo a palavra de Deus, porque ela nos ensina todas as áreas, ela alcança toda a nossa vida, amém? Ela fala sobre casamento, filhos, relacionamento, sobre aquilo que você fala, sobre como você fala. Ela fala para você honrar a sua liderança, a sua chefia, o seu chefe, seu gerente, seu patrão, seu dono, o escravo, honrar o seu senhor, amém? Que não é mais da nossa época, mas até o escravo, o apóstolo Paulo ensinando, ele disse: "Ei, você precisa honrar o seu Senhor." A palavra de Deus nos ensina diversas áreas, queridos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12. Aleluia. Eu sei que você sabe, mas é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Eu quero trazer aquilo que o Evangelho é para nós. Diga comigo: boas novas. Então eu quero dizer para você que você é abençoado. Amém, queridos? E entenda uma coisa: você é abençoado. Agora você precisa se posicionar nesse lugar de bênção. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, mas o lugar da bênção está na presença do Senhor, amém? Em uma vida com Ele, uma vida de amor ao Senhor, uma vida de santidade. Mas eu quero trazer para mim, para você, reforçar essa compreensão, esse entendimento, para que a gente verdadeiramente, queridos, entenda quem nós somos. A gente precisa entender que nós somos um povo diferenciado.
Nós fomos transportados do império das trevas, onde muitos ainda estão, para o reino do Filho do amor de Deus, um reino de alegria, paz, longanimidade, benignidade, suprimento, abundância, saúde. Para esse reino nós fomos transportados. Então você e eu precisamos, como filhos de Deus, andar de cabeça erguida. Amém? Aleluia. Ah, mas tem problema, tem circunstância, tem circunstância. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse: se anima, crente, eu venci o mundo. Aleluia. Em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não está proibido de dar glória a Deus, aleluia. Não está proibido de se alegrar no Senhor, amém? Ô glória, aleluia. Só não pode dormir. Se eu achar você dormindo, eu vou bem aí. Eita, pois é, vou ficar de olho aqui. Gênesis no capítulo 12, a partir do verso 1 diz: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eita, confiança, ó. Sabia nem para onde era, sei que ele saiu. E Deus diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Diga assim comigo: é para mim. Olha só o que Deus falou para Abraão: você um grande povo. Diga: eu sou um grande povo. Diga: eu sou abençoado. Fala: o meu nome é famoso. E eu sou uma bênção. Aleluia. Sabe, queridos, aí você talvez pense: mas essa promessa aqui foi para Abraão. A palavra já disse que era para Abraão. E estava falando do povo. Era do povo de Abraão. Olha só, para começar lá diz: e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos, assim, até onde eu estava estudando, todos continuam sendo todos, irmãos. Amém? Todos inclui todos. Então diga: é para mim. Mas para a gente não, né? Isso é uma interpretação errônea. Não é bem assim. Vamos lá para continuar na Bíblia. Novo Testamento em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 13. Você precisa se animar com a palavra, é para você, amém, queridos? Deixa eu te compartilhar algo com vocês. Sabe, irmãos, que existem muitas coisas preciosas, poderosas na Bíblia a nosso respeito, e em determinados momentos na nossa vida, aí eu falo na minha vida, eu olho assim, eu conheço isso há muito tempo, isso é uma verdade, eu acredito que é uma verdade, mas não está acontecendo na minha vida. Não está assim na minha vida, como diz a Bíblia. Sabe o que eu faço? Desculpa. Ao invés de me desanimar, dizer assim: não funciona, eu olho assim: não, peraí, se a palavra de Deus diz que é assim, é porque é verdade. Então alguma coisa eu preciso me ajustar. Alguma coisa eu preciso em alguma coisa eu preciso me ajustar para andar nessa palavra, porque ela é verdade. Se ela está dizendo que é assim, então vai ser assim na minha vida. Então talvez você diga: mas não é bem assim, eu até já ouvi isso, eu já vi a ministração, já vi no YouTube, eu já ouvi na igreja. Ei, irmão, deixa eu falar, se você não está vivendo essas bênçãos, diga assim: é problema meu. Diga assim comigo: o problema está em mim. Porque a palavra de Deus é verdade. Então hoje o que a gente vai fazer com essa palavra? Vamos recebê-la com mansidão e vamos começar a andar nela. Amém? Então é noite de você se levantar, se animar com a palavra de Deus. Amém? Gálatas capítulo 13, capítulo 3, a partir do verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Dá uma pausa aqui. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Alguém aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus? Dá um sinal assim com a sua mão. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, eu quero conhecer você. Todos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Então diga assim: eu fui resgatado
Eu fui redimido da maldição da lei. Então, sabe aquela maldição hereditária? Diga comigo, sei não. É bom que você não saiba mesmo, porque isso não é para a sua vida. Porque muitas pessoas dentro da igreja pensam: tá bom, mas pastor, e a maldição hereditária? Que o meu bisavô morreu disso, aí o meu avô morreu, aí meu pai morreu, aí não sei quem morreu, tenho 2 tios que morreram, não sei quem que morreu. Ei, você foi redimido da maldição da lei. Você foi abençoado, redimido, restaurado, livre da maldição da lei. Maldição não tem espaço na sua vida. Quando você recebe Cristo Jesus, quando você entende quem você é nele, maldição não tem lugar na sua vida, amém? Então não dê ousadia para a maldição. E não diga: eita, está acontecendo igual aconteceu com minha mãe, com meu avô, com meu bisavô. Ei, elimina esse pensamento da sua mente. Bota para correr. Se acontecer alguma coisa parecida, você fala: eu repreendo em nome de Jesus. Na minha casa não. Não interessa se aconteceu com meu pai, meu avô, meu bisavô. Não interessa, na minha casa não. Você é abençoado, porque a Bíblia diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi ou não foi pendurado no madeiro? Ele foi pendurado no madeiro, sendo justo, carregando sobre si toda a maldição. Então você já não é maldito, você não tem maldição. Agora, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão também chegasse aos gentios. Olha só, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Isso aconteceu, Jesus ser pregado no madeiro, levar sobre si a nossa maldição, para que em Cristo Jesus a bênção, lá em Abraão, que nós vamos ver no próximo texto, que aconteceu 430 anos antes da lei, se não me engano, para que aquela bênção que foi proferida lá em Abraão, que nós lemos em Gênesis 12, ela chegasse até os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. Diga comigo, era eu. Éramos nós. E aí nós recebemos a Cristo Jesus e passamos a ser a igreja de Cristo. Mas para isso aconteceu, para que a bênção, aquela bênção lá de trás, que dizia que você será um grande povo, você será abençoado, o seu nome será famoso, você será uma bênção, é para que aquela bênção chegasse até você. Foi para isso que Jesus se tornou maldição em nosso lugar, para nos restaurar, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então já vou logo avisar: se você não acreditar nisso, se você ficar olhando para a sua conta bancária, se você ficar olhando para o carro que você anda, se você ficar olhando para a casa que você mora, se você ficar olhando para o seu emprego, se você olhar para as circunstâncias, você não vai viver a bênção de Deus. Porque ela disse: olha, para que recebêssemos essa promessa do Espírito mediante a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Nós não vamos falar sobre fé hoje, mas você precisa receber isso pela fé. Amém? Aleluia. Então Deus trabalhou através de Jesus Cristo para que essa bênção chegasse a mim, chegasse a você. Para que essa promessa lá de Gênesis chegasse a mim e chegasse a você. Ele fez uma promessa a Abraão e disse: todos os povos da terra serão benditos através de você. Mas ele fez com que essa promessa verdadeiramente chegasse a nós, queridos. Então a gente precisa entender que aquela promessa lá de Abraão, lá do início da história, que a gente vê na Bíblia, não ficou perdida lá, e Jesus providenciou, Deus providenciou através de Jesus para que ela chegasse até você, chegasse até a sua casa. Diga comigo: eu sou abençoado. Aleluia. Gálatas, ainda no capítulo 3, agora eu vou para o verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha só, presta atenção. A Escritura não diz "e aos seus descendentes", como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Quem é esse descendente? Cristo. Quero dizer isso:
a lei que veio, isso mesmo, há 430 anos depois, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, depois dessa promessa, essa lei não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar essa promessa. Aleluia! A Bíblia já tinha falado que nós somos abençoados, nós recebemos, mas o apóstolo Paulo vem explicando, ele, olha, deixa eu te falar, a lei não anulou a aliança previamente estabelecida por Deus. A aliança que Deus fez com Abraão, abençoando todas as nações, todos os povos através de Abraão, a Bíblia diz que a lei que veio posteriormente não anulou essa bênção, não anulou essa aliança previamente estabelecida, de modo a invalidar a promessa. Então a promessa feita por Deus a Abraão na época, não foi invalidada por causa da lei. Diga comigo, continua valendo. Continua em vigor. Aleluia. Já existem leis que elas ao longo do tempo elas se perdem, existem leis que ao longo do tempo elas são revogadas, mas o apóstolo Paulo está me ensinando para você e nos explicando, olha, a aliança que foi estabelecida previamente não foi perdida, essa promessa não foi anulada, não foi invalidada por causa da lei. Diga comigo, está valendo. Aleluia. Então a promessa feita a Abraão, ela não foi invalidada, está valendo para você, para a sua casa, para a sua vida no dia de hoje. Aleluia. Então nós precisamos entender, queridos, quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a nossa cabeça precisa estar erguida. Nós, como filho de Deus, precisamos entender a nossa posição. Não somos coitadinhos. Você não precisa de uma bençãozinha de Deus. Você é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Aleluia. Gálatas, capítulo 3, verso 29 diz, e se vocês são de Cristo, alguém é de Cristo aqui? E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia. Herdeiros segundo a promessa. Que promessa? A promessa que Deus fez a Abraão lá no início e que a lei não invalidou. Você é herdeiro dessa promessa. Vou lá para Gênesis 12. Um grande povo. Você tem se tornado um grande povo, abençoado. O seu nome tem sido famoso. Irmãos, o nome famoso não é nas paradas do sucesso, no TikTok ou no YouTube, não, amém? Não é essa fama do mundo, não. Mas você tem um bom conceito, a sua casa é conhecida como uma casa abençoada, o seu relacionamento, o seu casamento é um casamento modelo, é um exemplo para outros casais, é um exemplo para outras famílias. Misericórdia, vou nem responder. Pronto, então começa a se apoderar dessa promessa, que o seu nome será um bom nome, que a sua casa vai ser uma casa famosa, uma casa de paz, de alegria, de suprimento, de abundância, de amor. Começa a tomar posse dessas bênçãos, dessas verdades para a sua vida. Talvez, eu não sei qual a circunstância você passa, mas, meu irmão, se está fora disso aqui, começa a colocar a sua oração diante do Senhor. Pai, a tua palavra diz que eu terei um bom nome, eu terei um bom nome, a minha casa vai ter um bom nome, eu sou abençoado. Então, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar na minha vida, na minha casa, na minha família, ajustar para viver tudo isso aqui. Porque a gente não pode abrir mão, queridos, de viver aquilo que Deus nos disponibilizou, nos deu o conhecimento por meio da palavra. Aleluia. Então você é abençoado, você é abençoado, você é descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Diga comigo, eu tenho uma herança. Aleluia. Sabe, queridos, eu falei que essa é uma palavra, o Evangelho é uma palavra de salvação, são boas novas para te animar. Ele te anima, amém?
Então eu vou começar a pregar o evangelho aqui, porque vocês não estão animados não. Amém, queridos? O evangelho ele nos anima. Agora, entenda que é pela fé e não é apenas uma noite de animação no auditório para você sair daqui rindo, achando graça e amanhã vai viver como? Amanhã, pastor, eu retorno para a minha realidade, meus problemas. Se você tem um problema, você tem dois. O evangelho é verdade, queridos. Ele nos anima, nos coloca para cima, mas não é para a gente se animar aqui numa palestra, não. Eu não sou animador de plateia, senão ia passar fome, misericórdia, eu sou ruim nisso. Se for para eu contar uma piada, você só vai rir se for para me ajudar. Mas o evangelho é para você viver amanhã. É para você acordar amanhã e dizer: ei, eu sou abençoado. Aí você chega lá no seu quarto, aqueles boletos que você ficou desesperado sábado à noite, que eles estão lá até agora. Aí você olhar aquele boleto, aí você vai fazer o café, aquele armário está vazio. Você vai olhar para eles e dizer: eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Isso não vai permanecer assim. Um homem, uma mulher, um filho de Deus abençoado não pode andar em falta, em escassez, em pobreza, em miséria. Então, meu irmão, ou você se revolta contra essa situação e pega com vontade a palavra, ou então deixa o evangelho de lado. Porque a palavra é transformadora para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. E Deus não trouxe essa palavra por meio de Cristo Jesus para encher um livro, para fazer um livro próprio. Porque Ele queria ser famoso e ter o próprio livro publicado pela Rema Publicações. Não. Deus trouxe essa palavra para que você conhecesse aquilo que lhe é por direito, aquilo que lhe foi dado como herança. Então, se você tem uma herança poderosa no Senhor, meu irmão, começa a tomar posse dessa herança, começa a utilizar dessa herança, começa a viver essas bênçãos de Deus, pela fé. Diga comigo, é pela fé. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu lembro que eu era criança, eu cresci dentro da igreja, irmãos, mas eu ouvia tanto aquela fosse, nossa, tem uma irmã, a irmã Cocotinha, ela pensa uma pessoa humilde, uma pessoa simples, porque a irmã Cocotinha morava naquele barraquinho de fundo, no pior bairro, no pior lugar, passava muita necessidade, mas era uma irmã de oração, e fazia o seu coque, ia para a oração. E o pessoal tinha assim um exemplo de vida na irmã Cocotinha, porque é um irmão humilde. Olha, a humildade está no coração da... Irmãos, o que a irmã Cocotinha estava passando era sufoco, fome, dificuldade. Eu estou falando de pessoas que eu conheci. Não que Deus não a amasse, não que ela não fosse uma mulher de oração, mas valorizava-se tanto a irmã Cocotinha com a sua humildade. Aí eu vi aquelas irmãs lá na igreja da minha avó, meu avô era pastor, e eu vi, pensa nos perrengues. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de conhecimento. E o povo de Deus, daquela época que eu estou falando, estava perecendo, passando dificuldade, e dizia: eita, é bom, porque se eu tiver as coisas eu não vou ser humilde. Deus está me mantendo humilde. Eu vou para o céu, mas eu vou humilde, mas eu vou para o céu. Irmão, vai para o céu rico, irmão. Você tem que deixar, sabe aquele carro de luxo? Quando Jesus voltar, ele tem que ficar aí. Mas enquanto Jesus não voltar, você pode andar nele. Sabe aquele banoff que a Sabrina faz? Maravilhoso, aleluia. No céu não vai ter banoff não, mas enquanto você está na terra, você pode comer banoff. Banoff é uma sobremesa, se você não conhece, é uma sobremesa maravilhosa. Ela pode encomendar com a Sabrina, essa irmã de rosa aqui, ó. Sabe, queridos, a nossa mentalidade não é viver para as riquezas, não é dizer eu quero ser rico, eu quero ser rico. A Bíblia diz que aqueles que querem enriquecer a todo custo se arrebentam. Eles arrumam problema para si.
Mas não é achar que humildade é viver na pobreza e escassez, porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então está no coração do Senhor não faltar nada. É entender que você já é abençoado, próspero. Não é dizer, olha, eu só vou ser, então a bênção de Deus se manifesta quando eu tenho um carro de luxo, quando eu moro em mansões, quando eu viajo com meu jatinho próprio. Não é isso, não está dependendo disso. Mas você também não pode achar que isso é um problema para você. E se Deus quiser te dar um jatinho, e se Deus quiser te dar um iate, se Ele quiser te dar uma mansão, um condomínio, diga comigo, eu recebo. Aleluia! É entender, queridos, que você já é abençoado. Agora, tem um propósito. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Porque tem gente que tem tanto dinheiro que, ainda que ele quisesse, ele não gastaria durante a vida dele todinha. Mas não tem exercido a generosidade, porque tem muitos precisando. E falta generosidade da parte de muitos que tem. Não de todos, tem muitos homens ricos, prósperos, abundantes que são generosos. Mas é entender que há um propósito, entender, tirar essa mentalidade, não com os conformeis com este mundo. Inclusive com o mundo evangélico, que diz que vida de humildade ou é vida de pobreza, ou vida de pobreza é ser humilde. Tem muito pobre arrogante, muito rico humilde. Tem. Uma coisa não está ligada à outra. Diga assim, eu sou humilde. Mesmo você não tem certeza, diga comigo, eu sou humilde. E sou rico. Aleluia. Ser uma pessoa rica e humilde é você saber se chegar a algum lugar. É você saber se colocar em um lugar. É você saber entrar e sair sem constranger ninguém, sem desprezar, menosprezar ninguém. Você pode ser rico e pode ser uma pessoa simples. Aleluia. Mas ser abençoado também não se resume a ser rico financeiramente. Amém, queridos? Então entenda, ser abençoado é ser suprido, ser guardado. Agora, se você tem um desejo no seu coração de crescer, de enriquecer, gerar negócios, olha ao Senhor, coloca diante dele, peça a direção dele. Aleluia. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 4, abra lá comigo, Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4. Aleluia. Nós estamos vendo vários textos que falam dessa bênção de Abraão a nós, através de Cristo Jesus. Capítulo 4, verso 4 de Gálatas. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Então a maldição da lei não está mais sobre você, amém? A maldição da lei não está mais sobre você. Para que recebêssemos o quê? Diga comigo, a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus também o tornou herdeiro. Aleluia. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para você. Deus o tornou herdeiro. Porque ele tem riquezas. Ele tem coisas grandes, ele tem coisas maravilhosas, ele tem vida, ele tem saúde, ele tem bênçãos e não maldição. E tudo isso pertence agora a você como filho. Aleluia. E isso pertence a você como filho. A Bíblia diz que Cristo Jesus, era justo, ele se tornou maldição em nosso lugar para que fôssemos abençoados.
Ele levou toda a dor e toda a enfermidade para que recebêssemos saúde. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio de sua pobreza nós enriquecêssemos. Está lá em 2 Coríntios capítulo 8. Deus é um Deus de abundância, Deus é um Deus de grandezas, Deus é um Deus de poder, um Deus de riquezas, um Deus de saúde, um Deus de paz, um Deus de alegria. Tudo isso pertence a Ele. A Bíblia diz que dele é o ouro e a prata. Se tudo isso é dele, e ele disse que você se tornou herdeiro, então tudo isso pertence a você. Tudo isso pertence a você como filho de Deus. Aleluia. Entenda, queridos, que nós estamos falando de tudo. Porque eu sei que tem gente que gosta, porque gosta, principalmente nessa era que as ministrações vão para a internet, né? Aí tem um monte de críticos. E querem dizer, só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. Mas aí o crítico, ele pega esse trecho do dinheiro. Mas esqueceu quando a gente falou sobre a bênção, sobre a saúde, sobre a vida, sobre a alegria, sobre a paz. Mas ainda assim, irmãos, não se preocupe não. Porque ter dinheiro está na palavra de Deus, que é a vontade dele. Que você tenha suprimento, a abundância é a vontade de Deus. Aí tem uns que criticam, né? Esse negócio de teologia da prosperidade. Duvido, se eu pregar aqui a miséria. Olha, irmãos, deixa eu te falar, nós vamos recolher as ofertas e eu peço que você entregue tudo que você tem. O seu carro, a sua única casa, porque você precisa ser humilde. Mas fique tranquilo, o viaduto ali do Guará está disponível, você pode morar lá. Eu duvido que se eu fosse pregar isso aqui, você ia querer estar num lugar desse. Primeiro, porque ninguém quer andar na pobreza, na falta, na escassez. E segundo, que seria antibíblico. Amém? Então, irmão, se alguém falar, se você está crendo em coisas grandes no Senhor, na prosperidade financeira na sua casa, alguém criticar, irmão, deixa ele lá, crer na miséria, na pobreza dele. Ele crê no Deus que ele quiser. Você precisa conhecer o seu Deus, um Deus de riqueza, o dono do ouro e da prata. E aí você vai viver segundo as heranças que você recebeu do seu Pai, do seu Deus. Não se constranja com ninguém, com nenhum crítico, irmão. Fique em paz. Aleluia. Diz assim: eu quero o melhor para a minha casa, para a minha vida, para os meus filhos. Eu quero paz, alegria, dinheiro, viagens, tranquilidade, em nome de Jesus. Pronto, você quer ir, não é pecado ter não. Porque, assim, até onde eu estou lendo, a não ser que esteja errado, estou lendo a Bíblia, amém? Está na palavra de Deus, queridos. Você se tornou herdeiro. Aleluia. E sabe, queridos, quando nós entendemos que já somos abençoados pelo Senhor, independente do que está lá fora, ou, como eu disse, independente do que a sua conta bancária diz, independente do que aqueles boletos que você viu lá estão falando para você, independente das circunstâncias, quando nós entendemos isso, nós começamos a nos levantar por dentro. Porque andar pela fé não é andar de acordo com a sua condição natural, é andar de acordo com a sua condição espiritual. Porque você recebeu pela promessa do Espírito, nós lemos, que é pela fé. Então eu estou voltando mais uma vez para dizer, olha, não se apegue à segunda-feira, que você pode olhar amanhã e está lá o boleto para você pagar, e está aquele mesmo problema para você resolver, está aquela mesma dificuldade, aquele sentimento que vem dentro de você, de que não vai dar certo, de que está pesado, de que está difícil. Ei, se levante com a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Você primeiro recebe pela fé, e depois vê se manifestar. Recebe pela fé, depois vê se manifestar. Crie, por isso falei. Então creia primeiro, e comece a falar as verdades da palavra. Creia e comece a falar as verdades da palavra para fora, saindo da sua boca. Não deixe, porque, irmãos,
Eu estou falando de coisas que eu já vivi e que nós, se não observarmos, nós somos suscetíveis. Cultos maravilhosos que a gente sai da igreja poderoso e sai de lá animado, pipocando, quase sendo arrebatado. Aí levanta segunda-feira, parece que está um peso, porque a nossa mente começa a pensar nas coisas que temos que resolver, nas situações, nos desafios, nas dificuldades. Se lembre disso quando for amanhã de manhã. Se levante por dentro, se levante com as verdades da palavra. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou herdeiro do Senhor, co-herdeiro com Cristo Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive permanecer firme no momento da adversidade, inclusive permanecer firme no momento da dificuldade, inclusive permanecer de cabeça erguida, porque eu sou filho de Deus. Aleluia! Entendendo, compreendendo aquilo que a palavra de Deus diz sobre você, que é a verdade. Não é aquilo que está lá fora, não é a circunstância que vai ditar a sua vida, é aquilo que a palavra de Deus já diz a seu respeito. Gênesis, olha só, Gênesis no capítulo 13, abra lá comigo, por favor. Diga comigo, convicção. Gênesis no capítulo 13, a partir do verso 7 diz: por isso surgiu uma... coloca aí Peru 6, por favor. E não o 5. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Próximo. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-lo. Olha só, queridos, nem era isso que eu ia falar, mas chamou a minha atenção agora. Olha só, para a gente, eu ia falar para a gente derrubar os críticos, mas não é para a gente derrubar crítico nenhum, é para a gente entender aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Abrão, um servo do Senhor, a Bíblia diz que eles tinham tantos bens que a terra não conseguia nem sustentá-los. Era tanta riqueza que a terra não podia suportá-los. Aí você responde para você mesmo: Deus tem problema com o filho dele ser rico? A gente pega muito esses dois exemplos, são Abrão e Jó, que a Bíblia cita isso claramente. Jó era rico, e depois de tudo ter perdido tudo, Deus deu não sei quantas vezes mais, o dobro. Então Deus não tem problema com riqueza. Eu estou dizendo isso, queridos, não é para você ficar pensando dinheiro, não. É apenas para você não ter nenhum bloqueio na sua mente a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. Tem um negócio, rapaz, surgiu uma oportunidade de um negócio aqui, isso pode me dar muito dinheiro. E tem gente que fala: não, rapaz, para trás de mim, Satanás, não vou me apegar a esses negócios, essas riquezas da terra. Ninguém está falando para você se apegar, está falando para você usar. Que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que você ter dinheiro é problema. É a raiz não é ter dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Diga comigo: dinheiro é uma ferramenta. Porque com o dinheiro você vai abençoar a vida do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão. Você vai fazer uma cruzada evangelística enorme aqui no Guará para alcançar vidas. Com dinheiro, é uma ferramenta. Então a Bíblia diz que eles tinham, volta lá o texto, por favor. A Bíblia diz que eles tinham tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Era tanto gado, ovelha, bode, cabrito, tudo, que a terra não estava nem dando conta de sustentar esses dois, esse nível de riqueza. Mas vamos lá, próximo. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: olha só, os pastores que cuidavam das ovelhas, dos rebanhos de Abrão nessa época, e de Ló, eles começaram a brigar entre si. Rapaz, essa grama é minha. Não, rapaz, essa aqui é eu que plantei. Não, essa cerca aqui é minha. E começaram a brigar. Então Abrão disse a Ló: rapaz, não haja desavença entre mim e você.
Não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus pastores, afinal nós somos irmãos. Sabe, irmãos, abre um parêntese para mim e para você. Ei, você tem que ser um apaziguador, você tem que ser um pacificador. Você tem que fugir da briga. Bom, mas eu vou levar prejuízo. Ei, se for necessário, leve prejuízo, mas saia da briga. Não entre em briga, não arrume confusão, não ande em confusão. Aleluia. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A vida não está no dinheiro, a vida não está nos negócios, a vida não está na ofensa, a vida está no seu coração. Agora, no seu coração você decide. Não há ninguém que possa decidir por você se você vai amar, se você vai perdoar. Porque talvez Abrão pudesse dizer: a culpa é sua, são seus pastores. E Abrão, numa situação de pacificação, ele diz: ei, rapaz, a gente não vai brigar entre nós não, cara. Nós não vamos brigar entre nós. Qual é o problema? O que tem que ser resolvido? Vamos resolver aqui. Aleluia. Sabe, queridos, não é esse tema, mas a gente precisa entender, se a gente for buscar na Bíblia, muitas vezes, ou determinadas situações, se a gente for ter um prejuízo, que tenha, para não andar em contenda, para não andar em confusão. Eu vou ter que resolver o meu problema, eu vou brigar, vou atrás. Ei, se for para brigar, não vai não. Deixa Deus te aumentar. Ande em paz. Não perca a sua paz por causa de nada. Não perca a sua paz por causa de nada. Aleluia. Não haja desavença entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos. Próximo. Aí está a terra inteira diante de você. Olha só o que Abrão fez. Ló, meu chegado, deixa eu te falar. Está aí, ó, terra, ó. Está vendo tudo isso? Está diante de nós, está diante de você. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos cada um para um lado. Vamos nos separar, a gente não precisa brigar. A gente se separa o que é meu, separa o que é seu, cada um vai para o seu lado. Ele diz: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olha só o entendimento, a compreensão de Abrão, quem ele era em Deus. Ele não pensou: rapaz, eu tenho que ir para a esquerda, porque a esquerda a grama é verde, tem mais folha, tem mais. Rapaz, não, Deus vai me abençoar, e aqui é o lugar de bênção, aqui é verde, aqui. Não, eu vou para esse lugar, e Ló que se vira e vai para o outro lado. Eu escolhi primeiro, eu sou mais velho. Não, ele disse: Ló, para que lado você quer ir? Sabe por quê? Abrão entendia o seguinte: olha, se eu for para a esquerda, a bênção de Deus está comigo. Agora, se eu for para a direita, a bênção de Deus também está comigo. Ele tinha consciência da bênção do Senhor sobre a vida dele. Ele não entrava em confusão, ele não entrava em contenda. Ele disse: escolhe aí, Ló, para que lado você quer ir? Será que, irmãos, muitas vezes nós não estamos com o coração cheio de convicção, que eu tenho razão? Eu tenho razão, eu estou certo, então vai ter que ser do meu jeito. E a gente ainda quer usar Deus, porque Deus é minha testemunha de que é verdade, que eu estou certo, que eu estou correto. O fato de Deus ser a minha e a sua testemunha, de estarmos certos em determinada situação, não quer dizer que a gente tem que partir para as últimas consequências, não. Partir para o tapa, para a violência, para briga, para judicializar. Fique em paz. Fique em paz. Aleluia. Porque muitas vezes, irmãos, as confusões, os problemas, as circunstâncias, as situações, o diabo está nervoso.
Não, é você que anda nervoso demais. E quer resolver, quer esbravejar, quer resolver no tapa. Porque fez isso contra mim? Porque me acusou disso? Porque roubou minha vaga no emprego? Porque eu que ia ser promovido? Tenha consciência de que é o Senhor quem te abençoa. Tenha consciência de que o Senhor foi quem te abençoou, queridos. Faça como Abraão. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Ele não se importou para que lado iria. Ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Que haja em nós essa convicção. Que haja em nós essa convicção de que nós somos abençoados. Onde nós formos, nós seremos abençoados. Onde nós formos, onde pisarmos a planta dos nossos pés, o ambiente vai florescer. O ambiente vai ser favorável a nós. Aleluia. Mansidão. Abraão demonstrou mansidão neste momento, queridos. Ele falou: Ló, peraí, rapaz, está tendo briga aqui, nós não vamos brigar não. Vamos andar em paz. Se não dá para a gente ficar junto, então está tudo certo, está tudo bem, eu vou para um lado, você vai para o outro. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 28. Eu falei sobre isso aqui, irmãos, quinta-feira, eu citei rapidamente. Aleluia. É só falar sobre um ditado. Posso citar um ditado aqui, Renato? Pode. Mas tem um ditado, isso é só uma brincadeira nossa, meus irmãos. Mas tem um ditado que as pessoas falam: rapaz, o negócio, pai, eu trabalhei, eu saí, viajei, passei, agora vou voltar agora, porque, meu amigo, agora é hora de correr atrás do prejuízo. E eu já ouvi muitos irmãos falando que agora é hora de correr atrás do prejuízo. Cuidado, irmão, que você vai alcançar o prejuízo. Se você alcançar o prejuízo, vai fazer o quê? Vai reclamar com Deus? Foi tu que correu atrás do prejuízo? Não ponha isso na sua boca, irmãos. Não use essa frase, que você vai correr atrás do prejuízo. Você não precisa nem correr atrás das bênçãos, quanto mais do prejuízo. Vamos lá para a palavra? Deuteronômio capítulo 28, verso 2, por favor, Pedro. Todas essas bênçãos você vai alcançar se correr rápido, é isso? Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. As bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Ou seja, você está lá no seu lugar, está sossegado, tranquilo, e de repente, uma bênção, outra bênção, outra bênção, outra notícia boa, outra notícia, outro telefonema bom, uma mensagem no WhatsApp te abençoando, virão sobre você, virão sobre vocês. Agora eu tenho que trilhar minha jornada, vou andar aqui na minha jornada. Aí o que as bênçãos vão fazer? Vão te acompanhar, querido, onde você estiver, a bênção vai te acompanhar. Não, mas é porque a Bíblia diz aqui de uma forma figurada. Que figurada é essa? Alguém me explica. Porque na minha limitação da língua portuguesa, eu entendo que virão é porque vem. Acompanharão é porque acompanha. Se alguém tiver uma explicação diferente dessa, mais claro do que isso, irmãos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Então para com essa ideia de correr atrás do prejuízo. Eu vou falar assim com prejuízo, e como Abraão falou para Ló: olha, prejuízo, nós não vamos entrar nem em acordo, nós não vamos brigar, nem vamos disputar espaço. Se você for para lá, eu vou para o outro lado.
Prejuízo, se você está para a direita, eu vou para a esquerda. Prejuízo, se você está para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não quero nem estar perto de você, irmão. Essa é a sua negociação com prejuízo. Se ele vai para a esquerda, você vai para a direita. Simbora. Agora, e as bênçãos do Senhor? Ai, eu vou ali, porque ali tem uma bênção. Pastor, me dá uma bênção. Me abençoa. Não, eu vou naquela outra igreja ali que tem uma bênção para mim. Ei, irmão, se posiciona, fica onde você está e as bênçãos virão. Continua a sua caminhada e as bênçãos te acompanharão. É promessa do Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Não, para mim. Aproveita para você escutar. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Porque as pessoas, irmãos, elas querem viver de qualquer jeito. Elas querem viver uma vida. Elas querem viver uma vida de qualquer jeito. E querem invocar a palavra de Deus. Eu conheço pessoas, irmãos, que estão vivendo uma vida de pecado. Conhecem a palavra, já estiveram dentro da igreja, congregando, e hoje levam uma vida de pecado, levam uma vida de fornicação, e aí, em determinado momento, você conversando alguma coisa, não, mas Deus sim, vai dar certo, porque Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. É lindo falar que Deus vai me abençoar. Agora, andar na palavra, ninguém quer, né? Aí quer invocar, Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? E não é Deus, amém? Não é Deus que está trazendo problemas para elas, dificuldades para elas. Mas as pessoas querem andar de qualquer jeito, quer viver uma vida de... Mas a palavra de Deus tem uma promessa, tem, se você obedecer ao Senhor. Então requer sim, de mim e de você, uma vida de obediência ao Senhor. Não é andar de qualquer jeito, não é viver de qualquer jeito, não é culpar as pessoas, porque quantas pessoas, irmãos, estão afastadas de igreja, eu vou falar aqui, me veio isso ao coração, quantas pessoas estão afastadas de igreja, e estão dizendo, porque foi o irmão Joãozinho que me ofendeu, foi a irmã Mariazinha, foi o pastor, foi a esposa do pastor, foi o fulano. Irmãos, essas coisas acontecem, mas deixa eu te falar uma coisa, guarda o seu coração, porque diante de Deus, nenhum de nós vai dizer, Senhor, te falar, eu saí da igreja, porque o senhor sabe, né, aquele pastor falou assim comigo, brigou assim comigo. Irmãos, o pastor pode estar totalmente errado, vai prestar conta diante de Deus, mas não existe argumento para a pessoa chegar diante de Deus, Senhor, foi culpa do pastor, por isso que eu não servi ao Senhor. Negativo, irmão. Eu conheço pessoas que estão vivendo assim, e a responsabilidade é porque lá atrás ela foi ofendida, envolvida num problema, não sei o quê. Eu conheço pessoas assim. E eu já falei, te falar, não vai colar diante de Deus essa argumentação. Quem errou, quem não se arrependeu, vai se acertar com o Senhor. Mas não tem desculpa para não servir a Deus porque fulano falou, porque a Vanessa olhou com cara feia para mim. Cuidado, Vanessa, olha o cara feio dos outros não. Porque, queridos, isso aqui, todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Existe sim uma bênção poderosa, maravilhosa da parte do Senhor para nós, mas existe sim um princípio a ser cumprido. Porque as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas cumprir os princípios, nem tanto. E aí, coloca como se a palavra de Deus não funcionasse. Eu já ouvi esse texto aí, pastor, eu já ouvi uma pregação dessa, mas não é bem assim não. Aí eu pergunto, como é bem assim então? Como é bem assim a sua vida, querido? Como é bem assim o seu estilo de vida? Como é bem assim o seu namoro? Como é bem assim os seus relacionamentos? Porque, queridos, a gente é maravilhoso. Nós precisamos nos regozijar, queridos, com tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é de qualquer jeito. Não é com qualquer vida.
não é com qualquer comportamento. Eu sei que Deus é um Deus de misericórdia. Muitas pessoas têm andado na misericórdia do Senhor. Não queiram andar na misericórdia, queiram andar na graça, onde você tem paz, onde você tem o suprimento, você tem o favor do Senhor. Andar na misericórdia é perigoso. Aleluia. Então todas essas bênçãos são para mim, todas essas bênçãos são para você, para a sua vida, para a sua casa, se você obedecer ao Senhor seu Deus. Aleluia. Não é para te desanimar não, queridos, é para te animar. Para você olhar para você e falar: rapaz, eu estou na palavra, eu estou andando, eu estou servindo ao Senhor, então é para mim, está feito. Porque se a palavra diz, vai cumprir. Se a palavra diz, vai cumprir. Se a palavra diz, vai acontecer na sua vida. Oh, aleluia. Se você anda segundo a palavra do Senhor, se você anda segundo as sagradas escrituras, as bênçãos do Senhor, elas vão atrás de você, elas virão sobre você, elas te acompanharão no seu acordar, no seu deitar, no seu levantar, no seu caminhar, por onde você estiver, a sua entrada e a sua saída, você será abençoado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor tem para nós como filhos. Então levanta a sua cabeça, anda de cabeça erguida. Anda de cabeça erguida, meu querido, porque você é filho do Deus Altíssimo. Você é o filho do Deus que provê todas as coisas. O seu Pai está cuidando de você em todo o tempo. Aleluia. É tempo de alegria. Vai para Efésios, eu vou finalizar com esse texto. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga comigo: eu não corro atrás do prejuízo. Fala: mas as bênçãos do Senhor virão sobre mim e me acompanharão. Aleluia. Efésios no capítulo 1. Vou finalizar com esse texto. Aleluia. No verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ah, não, pastor, mas está dizendo que me abençoou nas regiões celestiais, com toda sorte de bênção espirituais. Irmãos, tudo isso que acontece aqui começa no mundo do Espírito. Então no mundo do espiritual já foi decretado que o Senhor te abençoou. No mundo espiritual você é abençoado constantemente pelo Senhor. Novo Testamento, nova aliança, uma palavra para a igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Algumas versões dizem que nos abençoou. Está feito, está consumado. Você é uma bênção do Senhor. Você foi abençoado pelo Senhor, queridos. Você foi feito para dar certo. Você e a sua casa foram chamados pelo Senhor para prosperar, para viver uma vida de bênção, uma vida de suprimento, uma abundância, proteção, provisão. Aleluia. Guarde isso no seu coração, essa palavra. Não existe maldição mais sobre a sua vida. Não existe mais maldição sobre a sua casa. Se você obedecer à voz do Senhor, tudo que você fizer prosperará. A sua entrada e a sua saída serão benditas. Aleluia. Você pode ficar de pé. Aleluia. Eu quero que você levante as suas mãos e comece a agradecer a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, já é seu, porque Ele já te abençoou. Você não precisa pedir uma bênção de Deus, Ele já te abençoou. Se existe algo que você precisa, que você tem no seu coração, você vai pedir ao Senhor e Ele vai te dar. Mas entenda que você já é abençoado, porque você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque você é herdeiro
Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua casa. Nós te damos graças, Senhor. Nós te adoramos, Pai de amor. Somos abençoados pelo Senhor. O nosso futuro, estamos tranquilos quanto a Ele, porque a Tua bênção já nos alcançou. Porque as Tuas bênçãos, elas virão. E ao caminharmos para a frente, ao caminharmos para o nosso futuro, essas bênçãos nos acompanharão. Nós te damos graças, Pai querido. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Doce Espírito de Deus, nós te agradecemos por compreensão, entendimento chegando ao nosso coração de quem somos no Senhor, de quem somos em Ti. Nós andamos convictos disso. Andamos em paz, andamos em alegria, sabendo que somos abençoados pelo Senhor, somos herdeiros do Senhor, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Gratidão, 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 meu Pai. Obrigado porque vamos viver o melhor dessa terra. O Senhor já reservou, preparou, nos deu como herança o melhor dessa terra, e nós vamos viver aqui nessa terra aquilo que temos para viver, aquilo que está disponível para nós como igreja, como filhos do Senhor. E vamos abençoar a muitos. Vamos abençoar a muitos. Eu declaro o tempo de crescimento, de suprimento, onde há necessidade do suprimento, a abundância sobre a vida dos teus filhos, a abundância sobre essa igreja, a abundância sobre os seus negócios, sobre os seus trabalhos, sobre os seus estágios, sobre as suas promoções, a abundância do Senhor. Aleluia, a abundância do Senhor. A abundância do Senhor sobre essa igreja, sobre o negócio de cada um dos teus filhos, Pai. Eu te dou graças pelo teu amor, Senhor. Eu te dou graças, Senhor. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. É tempo de portas abertas. É tempo de manifestação daquilo que você tem desejado no seu coração. Aquilo que você tem desejado no seu coração, tem crido, tem permanecido. É tempo da manifestação de coisas grandiosas do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Tempo de abundância para essa igreja. Tempo de abundância para essa igreja. Tempo de abundância para essa igreja. Aleluia. Diga comigo, eu sou essa igreja. Aleluia, recebe em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Deus. Aleluia. Queridos, eu fiz o chamado, mas não sei se chegou mais alguém. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar hoje? Entregar a sua vida para Jesus, fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador. Se você está aqui e não entregou a sua vida para Jesus, me dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. O senhor já entregou a sua vida para Jesus? O senhor? Atrás da Jéssica. O senhor já entregou a sua vida para Jesus? O senhor já entregou a sua vida para Jesus? Amém? Amém. Tem mais alguém? Alguém que não tem entregue a sua vida para Jesus? Aleluia. Alguém daqui, querido, você recebeu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, mas não recebeu o batismo do Espírito Santo, que traz a evidência de falar em outras línguas, e você quer ser batizado no Espírito Santo. Se você está aqui e quer receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Aleluia. O batismo do Espírito Santo é revestimento de poder, é uma ferramenta poderosa, a oração em outras línguas, que te traz edificação e crescimento. É para os filhos de Deus. Tem alguém aqui? Vem aqui à frente, eu vou orar. Todos cheios. Todos têm orado em outras línguas. Aleluia. Queridos, tem alguém aqui que está sentindo alguma dor no seu corpo, com alguma enfermidade sobre o seu corpo, quer oração por cura? Vem aqui que eu vou orar por você. Aleluia.
Aleluia. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Vou impor as mãos sobre você, você vai sair daqui hoje curado. Curado, curado. Não é para andar em enfermidade, não. Todos cheios de saúde, todos curados. Aleluia. Todos curados. Aleluia. Aleluia. Vamos orar pela irmã da Valéria. Aleluia. Pai, nós te damos graças.